Cavaleiro de Numiers, primeira parte, A Bastarda de Stainsburg. Capítulo 2, Henri Numiers. Alto, forte, graúdo como um Hércules, valente e destemido como nenhum fidalgo, em 20 léguas ao redor, o cavaleiro de Numiers contava 26 anos quando o trazemos das sombras do passado para a presença do leitor. Não sendo propriamente belo, possuía, no entanto, as linhas perfeitas de uma plástica própria dos homens vigorosos, que, nas lides dos campos e no manejo das armas, conseguiram essa máscula beleza jamais desdenhada pelo bom senso. Era louro e corado, e sua pele, curtida pelos ardores do sol e a algidez da neve, apresentava certas manchas de pequenas sardas que lhe teriam afetado o rosto se não fora a singular pujança da sua cabeleira encrespada e dos grandes olhos cor de avelã madura, que traduziam facilmente as tumultuosas paixões que se chocavam em seu espírito. Esses olhos estranhos enterneciam-se até a meiguice e a humildade, a simples recordação de duas pessoas que, ainda mais do que aos próprios pais, ele consagrava a melhor ternura do coração. Sua esposa, Berthe de Somerville, e o padre Del Ambrosini. Henri Numiers era genioso sem ser mau, altivo e nobre, como um legítimo fidalgo, valente sem fanfarronada, honesto e incapaz de uma vileza. Exigia das suas relações sociais qualidades similares. E graças a tais qualidades, era sempre acatado por quantos o conheciam. Esse caráter, trabalhado com desvelo cristão desde a infância pelo padre Del Ambrosini, perdia, no entanto, para o ponto de vista religioso, pois se proclamava ateu. Não obstante, era esmoler e prestativo, e praticava atos de verdadeira filantropia cristã, tendo, porém, o cuidado de repetir que fazia porque Del Ambrosini o convencera, com suas virtudes, de que era dever do mais forte proteger o mais fraco. Henri Numiers era o único filho de um casal de abastados camponeses da aldeia de Stainsburg. Seu pai, o velho Arnaud Numiers, fora grandemente protegido pelos barões de Stainsburg, senhores da região, dos quais havia sido fiel servidor desde a mocidade, administrador dos campos, pajem de confiança do barão Frederic, seu senhor. Quando viera ao mundo o primogênito de Stainsburg, Louis Frederic, Arnaud Numiers vira também nascer em seu lar o primogênito do seu consórcio com a boa e sadia Marie Gaubert, agora Numiers, a qual servia igualmente no castelo, como roupeira da jovem baronesa Claire de Somerville Stainsburg. No entanto, o filho do barão Frederic herdara de sua mãe uma debilidade profunda, a qual, desde os primeiros dias após o nascimento, ameaçara roubar-lhe a vida. Consultados, os clínicos aconselharam que procurassem, a fim de aleitar o pequenino Luís, uma ama do campo, cuja saúde e robustez estivessem à altura de fortalecê-lo o suficiente para chamá-lo à vida por uma nutrição restauradora. Arnaud Numiers estimava o barão e sua esposa. Considerou que sua mulher encontrava-se nas condições exigidas pelos médicos. Consultou-a e, tudo combinado, ofereceu o préstimo a seu antigo senhor. Aceitos com alegria, foi-lhes confiada imediatamente a débil criança, e Marie Numiers passara a viver tanto no castelo como em sua casa, mas sempre com a criança, e aleitando-a segundo os métodos do campo, ao mesmo tempo que aleitava o seu pequenino Henri. Claire de Somerville possuía peregrinas virtudes. Muito agradecida ao favor que lhe prestavam, fez o marido elevar Arnaud à categoria de segundo intendente de suas propriedades, agraciando-o ainda com tempo diário para cuidar dos próprios interesses no pequeno trecho de terra que lhe cabia.
Henri, portanto, criara-se ao lado de Luís de Strasbourg, tanto no castelo como em sua casa, alimentados ambos pelo mesmo seio, embalados pelos mesmos carinhosos braços, e as primeiras palavras balbuciadas por um eram logo repetidas pelo outro. Com o tempo, porém, tornou-se desnecessária a permanência da ama junto ao pequeno fidalgo. A saúde confirmara-se e o desenvolvimento da infância tornara-se seguro. Então, vibraram os sentimentos de gratidão no seio da jovem baronesa. Ela obtivera do marido como recompensa a dedicação com que Marie criara o seu filho, a doação a Henri de uma herdade do seu patrimônio com boas terras amanhadas para o plantio, carvalheiros frondosos, pinheiros folhudos, com galhadas soberbas, pomar cuidado e algum gado com que iniciar o labor para uma vida próspera e isenta de sacrifícios. Fez mais. Porém, o coração de Clary de Somerville-Stanisburg isentou os Lumieres dos terríveis impostos feudais, deu-lhes carta de alforria, fê-los proprietários independentes e chamou a si a instrução do pequeno Lumieres, fazendo-o frequentar as aulas de padre Rômulo ao lado de Luís. Ensinou-lhes boas maneiras sob as vistas do mestre de cerimônias do castelo, isto é, de padre Antoine Tomás, e proporcionou-lhe instrução militar e os exercícios de esgrima tão apreciados na época. Com os melhores mestres de esgrima da região, continuara Henri a própria instrução até que, aos 18 anos, era considerado o mais destro espadachim dos arredores. E aos 21, fora armado cavaleiro pelos novos senhores de Stanisburg, descendentes do barão Frederic, e confirmada sua merecida patente pelos governadores de Bourges. Afastada, no entanto, do castelo pela sua nova condição social, nem por isso a família de Lumieres abandonaram. Marie e principalmente seu filho frequentavam-no com assiduidade, e Henri fora o companheiro inseparável de Luís durante a infância e a primeira juventude, a seu lado cavalgando alegremente durante inocentes caçadas e torneios. Entre mentes, a herdade prosperava rapidamente sob a vigilância de Arnaud e de seu filho, cujo dinamismo construtor e capacidade de trabalho admiravam a quantos conheciam. E a propriedade passou então a chamar-se Quinta Lumieres, formando-se por esta época a aldeia do mesmo nome em seu derredor. Com o decorrer do tempo, porém, grandes choques verificaram-se entre os Stanisburg e os Lumieres, e acontecimentos lamentáveis modificaram a vida rotineira que prometia eternizar-se entre as duas famílias. Chegaram os ardores da mocidade. Henri Lumieres pusera-se a amar uma mulher, quando aos 20 anos lhe douraram a alma de sonhos e de ânsia ao coração generoso. Todavia, amara com a terrível impetuosidade de seu caráter dinâmico. Amara até o fanatismo, até a loucura, até o servilismo a essa mulher encantadora que o soubera dominar como a menina aos seus bonecos. Já em passadas etapas reencarnatórias, dedicara-lhe grande amor, e, um século antes, em França, perdera-se de amor por ela, e por ela fora duramente vencido, morrendo em uma prisão secreta sob a responsabilidade de Catarina de Médici, então rainha viúva daquele país. Ele, altivo, quase rude no trato para com os demais, amou a essa mulher com renúncias e despreendimentos, resumindo mesmo a própria vida neste sentimento que se diria obsessão fadada a um desgraçado destino. Desposando essa mulher, que para ele estaria acima dos demais bens do mundo, viu-se inesperadamente, tal como na existência anterior, atraiçoado no seu grande sentimento e na sua honra conjugal, humilhado e batido como o mais vil bufão de feira.
A vergonha, pois o desgosto, a raiva, o despeito, a saudade, o desespero eram sentimentos que se chocavam na alma de Henri Nomieres. Quando, sacudindo as cinzas que entenebrecem o passado, revivemos sua personalidade de então para o grande desfile à luz da moral espírita. Tais, na ocasião, as condições morais do ébrio que levara Rômulo de Ambrosini e o conde provençal Antony Tomás de Vermont ao albergue de Mestre Félix.